Você não entende nada. A risada do executivo ecoou pela sala de reuniões. Felipe, o filho do zelador, tinha apenas alguns anos e ousava questionar o projeto milionário. O que saiu de sua boca congelou todos na sala. Bruno Almeida ajustou o nó da gravata enquanto observava pela janela do 40º andar. A cidade se estendia abaixo como um tabuleiro onde ele movia as peças. Aos 40 e poucos anos, havia conquistado tudo que um homem poderia desejar. Uma empresa de engenharia aeroespacial avaliada em bilhões, reconhecimento internacional e o respeito que vinha não da admiração genuína, mas do medo calculado que inspirava em todos ao seu redor. Sua empresa, Almeida Aerospace Solutions, era responsável pelos motores mais avançados do continente. Contratos governamentais, parcerias com agências espaciais internacionais, tecnologia que colocava o nome do Brasil no mapa da inovação mundial. Mas o que realmente alimentava o ego de Bruno não eram as conquistas técnicas. Era o poder absoluto que exercia sobre cada pessoa que cruzava as portas de sua corporação. O interfone em sua mesa de vidro emitiu um som discreto. Senhor Almeida, a voz da recepcionista soou nervosa como sempre. A equipe de engenharia está reunida na sala principal, todos aguardando sua presença. Que esperem mais 5 minutos, Bruno respondeu com indiferença. Quero que sintam a pressão. Era um jogo que ele adorava. Fazer pessoas importantes esperarem, vê-las suarem enquanto conferiam relógios, testemunhar o alívio mesclado com tensão quando finalmente aparecia. Era sobre controle. Sempre sobre controle. Quando finalmente entrou na sala de reuniões, o silêncio foi imediato. 23 engenheiros, os melhores do país, ficaram em posição de sentido como soldados diante de um general. Ninguém se sentava antes que Bruno se sentasse. Ninguém falava antes que Bruno permitisse. Relatório do projeto Horus, Bruno ordenou, sem sequer cumprimentar a equipe. O engenheiro-chefe, um homem experiente com décadas de trabalho em projetos aeroespaciais, se aproximou do painel holográfico no centro da sala. Suas mãos tremiam levemente enquanto ativava as projeções tridimensionais do motor revolucionário que estavam desenvolvendo. Senhor Almeida, temos avanços significativos na turbina de 3º estágio. A eficiência aumentou 17% comparado com os protótipos anteriores. No entanto, o quê? Bruno interrompeu com frieza. Estamos encontrando instabilidades na fase de ignição. As simulações mostram que, sob determinadas condições de pressão, o sistema pode apresentar oscilações que... Inaceitável! Bruno bateu a mão na mesa com força calculada. Vocês têm 3 semanas até a apresentação para os investidores internacionais. 3 semanas para resolver isso ou começarei a considerar substituições na equipe. O engenheiro-chefe empalideceu. Senhor, com todo respeito, esse tipo de problema requer análise cuidadosa. Se apressarmos o processo sem entender completamente, eu não pago vocês para me dizer o que não pode ser feito. Bruno se levantou, caminhando ao redor da mesa como predador cercando a presa. Pago para que encontrem soluções. Se não são capazes, existem centenas de engenheiros desempregados que adorariam ter suas posições. A ameaça pairou no ar como uma lâmina afiada. Todos sabiam que Bruno não fazia ameaças vazias. Nos últimos anos havia demitido dezenas de profissionais competentes por falhas menores, sempre fazendo questão de que a demissão fosse pública e humilhante. Foi nesse momento tenso que a porta da sala se abriu levemente. Carlos Souza entrou empurrando seu carrinho de limpeza, seus olhos imediatamente se arregalando ao perceber que havia interrompido uma reunião importante. Há anos trabalhava como zelador no prédio, sempre invisível, sempre silencioso, sempre cuidadoso para não incomodar as pessoas importantes que tomavam decisões importantes em salas importantes. Desculpe, senhor, Carlos murmurou, já recuando. Não sabia que havia reunião. Volto depois. Espere, Bruno disse, e algo cruel brilhou em seus olhos. Uma ideia estava se formando. Uma oportunidade perfeita para demonstrar seu poder e aliviar a tensão da sala às custas de alguém que não poderia se defender. Carlos congelou, sentindo o perigo instintivo que animais sentem diante de predadores. Você trabalha aqui há quanto tempo, Carlos? Bruno perguntou, sua voz carregada de falsa cordialidade. Quase 10 anos, senhor Almeida.
10 anos limpando os banheiros onde homens brilhantes pensam em soluções para problemas impossíveis. Bruno se virou para sua equipe de engenheiros. Um sorriso cruel se espalhando por seu rosto. Diga-me, Carlos, em todos esses anos ouvindo nossas conversas, absorveu algum conhecimento sobre engenharia aeroespacial? Risadas nervosas ecoaram pela sala. Os engenheiros não achavam graça, mas riram porque era o que Bruno esperava deles. Carlos manteve os olhos baixos. Não, senhor. Eu apenas limpo. Exatamente. Você apenas limpa. Bruno exclamou como se tivesse provado um ponto filosófico profundo. Enquanto meus engenheiros com diplomas de universidades prestigiadas, com mestrados e doutorados, trabalham em tecnologia que vai aos céus. Você vê a diferença? Alguns nascemos para criar, outros para servir. A humilhação era palpável. Carlos sentia o calor subindo em seu rosto, mas mantinha a compostura porque tinha 3 filhos em casa e não podia se dar ao luxo de perder esse emprego. Pode ir, Bruno dispensou com um gesto de mão, já entediado com seu brinquedo quebrado. Foi quando a porta se abriu novamente. Pai, uma voz jovem mas clara cortou o silêncio. Esqueceu sua marmita no vestiário. Felipe entrou segurando uma marmita térmica simples, seus olhos curiosos percorrendo a sala cheia de tecnologia que parecia saída de um filme de ficção científica. Tinha a mesma idade que poderia estar brincando no parque, mas estava ali, depois da escola, trazendo almoço para o pai que trabalhava turnos duplos. Bruno observou o garoto com a mesma expressão de diversão cruel. O filho do zelador. Isso estava ficando ainda melhor. Ah, que tocante, Bruno disse, sua voz pingando sarcasmo. O filho trazendo comida para o pai, como uma pintura renascentista da devoção filial. Felipe olhou para o homem de terno caro, percebendo imediatamente a tensão na sala e o desconforto em seu pai. Felipe, obrigado. Agora vai embora, filho. Carlos disse rapidamente, querendo proteger seu filho da crueldade que sabia que estava por vir. Não, que fique. Bruno insistiu, claramente se divertindo. De fato, tenho uma ideia brilhante. Ele gesticulou para o modelo holográfico do motor que flutuava no centro da sala, suas peças complexas girando em sincronia perfeita nas simulações digitais. Felipe, vem aqui. Quero te mostrar algo. O garoto trocou um olhar com seu pai, que assentiu nervosamente e caminhou até o centro da sala. Estava cercado por engenheiros que haviam dedicado décadas de suas vidas estudando termodinâmica, mecânica de fluidos, ciência dos materiais, e ali estava ele, um estudante de escola pública, com sua mochila desgastada e cadernos remendados. Este é o motor mais avançado do hemisfério sul, Bruno anunciou teatralmente. Custou 40 milhões de dólares desenvolver até este ponto. Vai revolucionar a indústria aeroespacial. E está com um problema que esses 23 gênios aqui não conseguem resolver. Felipe olhou para o holograma com fascínio genuíno. Seus olhos seguiam as linhas de fluxo de ar, os pontos de combustão, os sistemas de refrigeração. Então, Felipe, Bruno continuou com crueldade crescente em sua voz. Já que aparentemente diplomas universitários não servem para nada aqui, que tal você, filho de um zelador, nos dar sua opinião especializada sobre como resolver nosso problema de instabilidade na ignição? A pergunta era obviamente retórica, uma piada cruel desenhada para humilhar tanto Carlos quanto os engenheiros que haviam falhado em encontrar soluções rápidas. Risadas desconfortáveis encheram a sala novamente, mas Felipe não desviou o olhar do holograma. Continuou estudando as projeções com uma intensidade que era estranha em alguém tão jovem. Estou esperando, garoto. Bruno pressionou, deleitando-se com cada segundo de desconforto. Diga-nos, o que esses homens com doutorados estão fazendo errado? Carlos fechou os olhos, desejando poder desaparecer, desejando poder proteger seu filho desta humilhação pública. Foi quando Felipe falou. O problema está no sequenciamento da injeção de combustível na terceira câmara. O silêncio que seguiu foi tão profundo que se podia ouvir o zumbido dos computadores. Todos os olhos na sala se viraram para o garoto que acabara de pronunciar uma frase técnica que a maioria das pessoas nem entenderia. Bruno piscou, confuso. O quê? A instabilidade que vocês estão vendo? Felipe continuou, seus olhos ainda fixos no holograma.
Acontece porque a injeção de combustível na terceira câmara está acontecendo frações de segundo antes do alinhamento ótimo do ar comprimido. Isso cria turbulência que se propaga de volta para os estágios anteriores. O engenheiro-chefe se aproximou do garoto lentamente, sua expressão transformando de confusão para algo próximo do choque. Como você sabe disso? Felipe finalmente desviou o olhar do holograma e encarou Bruno Almeida diretamente nos olhos. E naquele olhar, Bruno viu algo que nunca havia visto vindo de alguém que ele considerava inferior. Não havia medo. Havia apenas a confiança tranquila de alguém que sabia exatamente do que estava falando. Porque estudei o mesmo problema no simulador de engenharia da biblioteca universitária. Felipe respondeu com uma calma que era perturbadora. É um problema clássico de sincronização termodinâmica em sistemas de múltiplos estágios. A sala explodiu em murmúrios. Engenheiros trocavam olhares incrédulos. Carlos estava paralisado, não sabendo se deveria estar orgulhoso ou apavorado com o que seu filho estava fazendo. Bruno sentiu algo estranho acontecendo em seu peito. Era uma sensação que não experimentava há anos. Incerteza. Este garoto, este filho de zelador que deveria estar intimidado e silencioso, estava falando sobre termodinâmica como se fosse uma conversa casual. Você está dizendo que meus engenheiros pagos fortunas com anos de experiência erraram algo que você aprendeu numa biblioteca? Bruno perguntou, sua voz oscilando entre incredulidade e raiva crescente. Não erraram, Felipe corrigiu educadamente. Só estavam procurando o problema no lugar errado. Estavam focados na combustão e nos materiais, quando o problema real está no timing. O engenheiro-chefe se aproximou do painel de controle, seus dedos voando sobre os teclados holográficos. Modificou os parâmetros de simulação baseado no que Felipe havia sugerido. Os números começaram a mudar nas telas. As linhas de instabilidade que haviam atormentado a equipe por semanas começaram a se suavizar. Meu Deus, o engenheiro sussurrou. Ele está certo. Bruno sentiu o chão desaparecendo sob seus pés. Isso não podia estar acontecendo. Um garoto qualquer não podia estar resolvendo um problema que tinha custado milhões em consultorias especializadas. Isso é só sorte, Bruno declarou, sua voz soando defensiva pela primeira vez em anos. Você ouviu algo por acaso e está repetindo sem entender. Não é sorte, Felipe respondeu, e havia uma dignidade em sua voz que fez Bruno se sentir pequeno. Todas as noites, depois que meu pai termina o turno, ficamos aqui. Enquanto ele limpa os escritórios, eu estudo na sala de descanso. Vejo os projetos que vocês deixam nas mesas. Leio os relatórios que vão para o lixo. Aprendo com os erros que vocês descartam. Cada palavra era como uma bomba silenciosa explodindo no ego de Bruno. Durante anos, Felipe continuou, seus olhos percorrendo as faces dos engenheiros que o observavam com uma mistura de vergonha e admiração. Aprendi sobre propulsão, aerodinâmica, termodinâmica. Tudo isso através dos restos do conhecimento que vocês desperdiçam. Enquanto vocês vão para casa em carros importados para mansões com piscinas, eu fico aqui estudando sob luzes fluorescentes, usando os computadores antigos da sala de treinamento que ninguém mais usa. Carlos sentia lágrimas queimando em seus olhos. Sabia que Felipe era dedicado, que passava horas estudando, mas nunca havia imaginado a extensão real de tudo que seu filho estava aprendendo em silêncio. E sabe o que descobri? Felipe perguntou, olhando diretamente para Bruno com uma intensidade que era impossível ignorar. Descobri que inteligência não tem nada a ver com dinheiro. Descobri que curiosidade vale mais que diplomas caros. E descobri que vocês desperdiçam mais conhecimento em um dia do que eu poderia aprender em um ano. E mesmo assim, eu aprendo mais porque realmente me importo. A sala estava em silêncio absoluto. Ninguém jamais havia falado com Bruno Almeida dessa maneira. Ninguém jamais havia desafiado não apenas sua autoridade, mas a estrutura fundamental de crenças sobre a qual ele havia construído seu império. Bruno sentiu raiva fervendo dentro dele, mas era uma raiva diferente. Não era a raiva justa de alguém que foi ofendido injustamente. Era a raiva impotente de alguém que acabou de ser confrontado com uma verdade que não queria admitir. Você não tem ideia do que está falando, Bruno disse, mas sua voz saiu mais fraca do que pretendia. Engenharia aeroespacial requer anos de estudo formal, laboratórios equipados.
Orientação de professores especializados. Requer curiosidade, Felipe interrompeu, algo que ninguém jamais ousara fazer com Bruno Almeida. Requer dedicação, requer vontade de aprender mesmo quando ninguém está te ensinando formalmente, e eu tenho tudo isso. Prove, Bruno desafiou cruzando os braços. Se você é tão inteligente quanto pensa, prove na frente de todos aqui. Felipe não hesitou. Caminhou até o painel de controle holográfico e começou a trabalhar. Seus dedos, embora jovens e sem os calos dos anos de experiência, moviam-se com uma precisão que deixou os engenheiros de boca aberta. Ele modificou parâmetros, ajustou timings, recalibrou sequências de ignição. O problema não é só o timing da terceira câmara, Felipe explicou enquanto trabalhava, sua voz adquirindo a autoridade de um professor dando aula. É que vocês estão tratando cada estágio como independente, quando na verdade são interdependentes. A oscilação que vem na ignição é na verdade um efeito cascata que começa no primeiro estágio. O engenheiro-chefe se aproximou, observando o trabalho de Felipe com crescente assombro. Ele está usando a teoria de sistemas acoplados de Prandtl. Isso é conhecimento de pós-graduação. Aprendi sozinho, Felipe disse simplesmente. Os livros estão disponíveis para quem quiser lê-los. Durante os próximos minutos, Felipe fez ajustes que a equipe de engenharia não havia considerado. E então, com um comando final, executou a simulação. Os números começaram a aparecer nas telas holográficas. As linhas de instabilidade desapareceram. A eficiência aumentou para níveis que haviam sido considerados impossíveis. O motor virtual girava suavemente, perfeitamente, sem nenhuma das oscilações que haviam atormentado o projeto por meses. Impossível, um dos engenheiros sussurrou. Ele resolveu, outro murmurou, sua voz misturando admiração com vergonha. Bruno Almeida estava completamente paralisado. Seu cérebro se recusava a processar o que havia acabado de testemunhar. Um garoto, filho de um zelador, havia resolvido em minutos o que sua equipe de elite não conseguira resolver em meses. Havia destroçado sua crença fundamental de que educação formal e dinheiro eram os únicos caminhos para a excelência. Como? Bruno finalmente conseguiu perguntar, sua voz saindo como um sussurro estrangulado. Felipe se virou para encará-lo, e naquele momento, Bruno viu algo em seus olhos que nunca esqueceria. Não era triunfo ou arrogância, era algo muito mais poderoso. Era compaixão. O garoto não estava tentando humilhá-lo, estava tentando ensiná-lo. Porque enquanto vocês viam paredes, Felipe respondeu suavemente, eu via portas. Enquanto vocês viam limitações, eu via oportunidades. E enquanto vocês assumiam que conhecimento é propriedade de poucos, eu descobri que está disponível para qualquer um disposto a procurá-lo. Mas os recursos, Bruno começou. Não precisa de recursos caros para aprender, Felipe interrompeu. A biblioteca universitária abre aos sábados para o público. Os computadores antigos da sala de treinamento aqui rodam os mesmos programas de simulação que os novos. E curiosidade. Curiosidade é completamente grátis. Cada palavra era uma lição que Bruno nunca havia aprendido em sua educação cara em universidades de elite. Ele havia assumido que conhecimento era algo que se comprava, quando na verdade era algo que se ganhava através de dedicação genuína. Senhor Almeida, o engenheiro-chefe interveio, sua voz tremendo com emoção. Precisamos implementar essas mudanças imediatamente. Se o garoto está certo, e todas as simulações indicam que está, isso não só resolve nosso problema, como pode avançar o projeto em meses. Bruno olhou ao redor da sala. Via faces de engenheiros experientes olhando para um garoto com admiração que nunca haviam demonstrado por ele. Via seu império de medo e controle começando a rachar pelas bordas. Via tudo o que havia construído sendo questionado por alguém que teoricamente não tinha direito de questionar nada. E pela primeira vez em décadas, Bruno Almeida não sabia o que fazer. Pai, precisamos ir. Felipe disse suavemente para Carlos. Ainda tenho lição de casa. Pai e filho caminharam em direção à porta, mas antes de sair, Felipe se virou uma última vez. Senhor Almeida, disse com uma maturidade que parecia impossível em alguém tão jovem. Meu pai trabalha aqui há quase 10 anos. Limpa seus escritórios, cuida dos banheiros, garante que tudo funcione. Ele nunca reclamou.
Nunca pediu reconhecimento, nunca exigiu respeito, mas merece tudo isso e muito mais. E só porque alguém limpa banheiros não significa que não possa criar maravilhas. Só porque alguém não tem diploma pendurado na parede não significa que não seja brilhante. E só porque você tem poder não significa que tem o direito de fazer as pessoas se sentirem pequenas. O silêncio que seguiu foi absoluto. 23 engenheiros, um CEO bilionário e um zelador humilde ficaram completamente paralisados pelas palavras de um garoto que acabara de dar a lição moral mais importante que qualquer um deles havia recebido em anos. Quando a porta se fechou atrás de Felipe e Carlos, Bruno cambaleou até sua cadeira e se sentou pesadamente. Olhou para os engenheiros que o observavam com expressões que ele não conseguia decifrar. Implementem as mudanças que ele sugeriu, Bruno disse finalmente, sua voz saindo cansada. E dispensem todos. Reunião cancelada. Enquanto os engenheiros saíam em silêncio, Bruno ficou sozinho na sala com o holograma do motor girando suavemente, agora corrigido pelos ajustes de um garoto que teoricamente não entendia nada. Pela primeira vez em sua vida, Bruno Almeida se perguntou se havia entendido algo. A noite caiu sobre a cidade, mas Bruno Almeida permanecia em seu escritório, incapaz de ir para casa. As luzes da metrópole piscavam lá embaixo como estrelas invertidas, mas ele não via nada disso. Sua mente estava presa em um loop infinito, repetindo cada segundo daquela reunião humilhante. Serviu-se de um copo de uísque caro, o líquido dourado brilhando sob a luz suave de sua mesa. Normalmente, esse ritual noturno o acalmava, fazia sentir-se no controle. Hoje, o sabor era amargo na língua. Pela primeira vez em décadas, Bruno se viu fazendo algo que jamais imaginara, questionando suas próprias certezas. Ligou o monitor e acessou os arquivos de pessoal. Digitou um nome que nunca havia procurado antes: Carlos Souza. A ficha apareceu na tela, revelando informações que Bruno nunca havia se dado ao trabalho de conhecer. Carlos trabalhava ali há 9 anos e meio. Nunca faltara um dia sequer. Nunca recebera uma reclamação. Seus horários eram sempre os mais difíceis, os turnos que ninguém queria. E seu salário... Bruno sentiu algo apertar em seu peito ao ver o número ridiculamente baixo comparado ao valor que a empresa gerava. Clicou em outro arquivo, curioso agora. Registros de acesso ao prédio fora do horário comercial. E ali estava. Carlos e Felipe entravam quase todas as noites, ficando até tarde. O que Bruno havia assumido ser apenas limpeza noturna era, na verdade, um pai dedicando tempo extra para que seu filho tivesse acesso a recursos que nunca poderiam pagar. Por que ninguém me contou sobre isso? Bruno murmurou para a sala vazia. Mas sabia a resposta. Ninguém lhe contava porque ele nunca demonstrara interesse. Havia criado um ambiente onde funcionários eram números em planilhas, não pessoas com histórias, lutas e sonhos. Seu telefone vibrou. Era Renata, sua vice-presidente de engenharia. Preciso falar com você urgentemente, a mensagem dizia. Pode falar por mensagem. Bruno respondeu, não querendo companhia. Não, pessoalmente. Ainda estou no escritório. Posso subir? Minutos depois, Renata entrava sem bater. Algo que apenas ela tinha permissão de fazer depois de 15 anos trabalhando ao lado de Bruno. Trazia uma pasta digital nas mãos e uma expressão que ele não conseguia decifrar. Implementamos as modificações que o garoto sugeriu, ela disse sem rodeios. Bruno, os resultados são extraordinários. A eficiência aumentou 23%. As oscilações desapareceram completamente. Isso vai além de resolver nosso problema. Isso revoluciona o projeto inteiro. Bruno tomou outro gole de uísque sem responder. Tem mais, Renata continuou, sentando-se sem ser convidada. Conversei com alguns engenheiros depois que você dispensou todo mundo. Eles estão envergonhados. Disseram que viram Felipe estudando nas salas vazias várias vezes, mas assumiram que ele estava apenas mexendo nos computadores, perdendo tempo. Ninguém imaginou que ele estava realmente aprendendo. Por que você está me contando isso? Bruno perguntou, sua voz soando mais cansada do que pretendia. Porque em 15 anos trabalhando com você, nunca vi aquela expressão no seu rosto. Renata respondeu com honestidade brutal. Você estava perdido, vulnerável, e talvez seja exatamente o que precisava. Bruno girou a cadeira, encarando-a,
O que você quer dizer com isso? Bruno, você construiu uma empresa incrível. Sua visão técnica é inegável. Mas em algum momento do caminho, você esqueceu que tecnologia é feita por pessoas, para pessoas. Você transformou tudo em guerra, em competição, em hierarquias rígidas, onde valor humano depende de títulos e salários. E agora um garoto sem nenhuma credencial formal aparece e destrói essa visão de mundo em 10 minutos. Ela continuou. Ele provou que talento não reconhece fronteiras sociais. Que genialidade pode nascer em qualquer lugar. E que você tem desperdiçado o potencial humano porque estava ocupado demais protegendo seu ego. As palavras deveriam ter deixado Bruno furioso. Mas em vez disso, sentiu um estranho alívio. Alguém finalmente estava dizendo em voz alta o que ele estava pensando em silêncio. "O que faço agora?" perguntou, e havia genuína confusão em sua voz. Renata se levantou, caminhando até a janela. "Você pode fazer o que sempre fez: ignorar, racionalizar, encontrar desculpas para diminuir o que aconteceu hoje. Dizer que foi sorte, coincidência, que o garoto não poderia repetir esse feito." Ela se virou, encarando-o diretamente. "Ou você pode fazer algo revolucionário. Pode aprender. Pode deixar esse momento te transformar em vez de destruir. Pode reconhecer que estava errado sobre muitas coisas e usar seu poder e recursos para fazer diferente." "Fazer diferente como?" Bruno questionou. "Comece reconhecendo o que Felipe fez, publicamente. Depois, descubra quantos outros Felipes existem por aí. Pessoas brilhantes sem oportunidades que merecem chances reais. Use sua empresa não só para gerar lucro, mas para gerar mudança." Renata caminhou até a porta, mas parou antes de sair. "Aquele garoto não só salvou nosso projeto, Bruno. Ele te deu uma oportunidade de salvar sua própria humanidade. Não desperdice isso." Quando ficou sozinho novamente, Bruno voltou ao arquivo de Carlos no computador. Ampliou uma foto antiga do funcionário no dia de sua contratação. Carlos parecia mais jovem, mais esperançoso. Bruno se perguntou quantas vezes havia cruzado com ele nos corredores sem realmente vê-lo. Pensou em Felipe, naqueles olhos jovens, mas incrivelmente sábios. No modo como o garoto havia falado não com raiva, mas com uma dignidade tranquila que vinha de saber seu próprio valor independente da validação externa. Só porque você tem poder não significa que tem o direito de fazer as pessoas se sentirem pequenas. A frase ecoava em sua mente como um mantra perturbador. Bruno desligou o computador e finalmente foi para casa. Mas sabia que o sono não viria fácil. Pela primeira vez em anos, sua consciência estava acordada, e ela tinha muito a dizer. No caminho, passou em frente à biblioteca universitária que Felipe havia mencionado. Estava fechada àquela hora, mas Bruno parou o carro e ficou observando o prédio modesto. Ali, com recursos gratuitos e determinação pura, um garoto havia aprendido o que muitos não aprendiam em universidades caras. "Curiosidade é completamente grátis", Felipe havia dito. Bruno ligou o carro novamente, mas em vez de ir para casa, dirigiu até um bairro que nunca havia visitado. Seguiu o endereço que estava no arquivo de Carlos, movido por uma curiosidade que não entendia completamente. Chegou a um conjunto residencial simples, prédios modestos, mas bem cuidados. Viu a janela de um apartamento no 3º andar ainda com luz acesa. Através da cortina fina, distinguiu a silhueta de alguém pequeno curvado sobre uma mesa, estudando. Felipe, ainda acordado, ainda aprendendo. Bruno ficou ali por longos minutos, observando aquela cena através da janela iluminada. E algo dentro dele, algo que havia estado congelado por décadas, começou a derreter. Não sabia ainda o que faria. Não tinha um plano claro. Mas pela primeira vez em muito tempo, Bruno Almeida sentiu algo que não era ambição ou sede de poder. Sentiu vergonha. E, estranhamente, sentiu também esperança. Porque se um garoto podia aprender engenharia aeroespacial em uma biblioteca pública, talvez um homem endurecido pudesse aprender a ser humano novamente. A jornada de transformação estava apenas começando. A manhã seguinte chegou como um soco no estômago de Bruno. Ele não havia dormido. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Felipe, ouvia suas palavras, sentia o peso da própria arrogância caindo sobre ele como toneladas de concreto. Às 6 da manhã, desistiu de tentar descansar. Tomou um banho gelado que não o acordou, apenas o deixou tremendo.
Vestiu-se mecanicamente, seu reflexo no espelho mostrando um homem que não reconhecia. Quando foi o momento em que seus olhos haviam ficado tão vazios? No caminho para o escritório, algo estranho aconteceu. Pela primeira vez em anos, Bruno reparou nas pessoas. O motorista de ônibus que cumprimentava cada passageiro. A vendedora de café que sorria apesar do cansaço óbvio. O segurança do prédio ao lado que segurava a porta para uma senhora com dificuldade para andar. Pessoas. Pessoas reais fazendo coisas reais. E ele havia passado décadas ignorando todas elas, convencido de que eram apenas cenário na história onde ele era o único protagonista. Chegou ao escritório antes das 7. O prédio estava quase vazio, apenas a equipe de limpeza trabalhando em silêncio. E ali, empurrando seu carrinho pelo corredor do 20º andar, estava Carlos. Bruno parou. Seu coração acelerou de uma forma estranha, quase dolorosa. Carlos ainda não o havia visto. Estava concentrado limpando os vidros das janelas com movimentos precisos, cuidadosos. Havia dignidade naqueles movimentos. Havia orgulho em fazer bem um trabalho que a maioria das pessoas considerava insignificante. Carlos! Bruno chamou, sua voz saindo rouca. O zelador se virou, surpresa e medo instantâneos cruzando seu rosto. Automaticamente sua postura mudou. Ficou menor, submissa. E ver aquilo, ver como sua presença fazia um homem bom se encolher, foi como levar uma facada. Senhor Almeida, Carlos respondeu, sua voz cuidadosamente neutra. Não sabia que o senhor chegava tão cedo. Posso voltar depois? Não. Bruno interrompeu rápido demais, quase desesperado. Por favor, não vá. Eu preciso falar com você. Carlos ficou paralisado, claramente sem saber como reagir. Em quase 10 anos, Bruno nunca havia precisado falar com ele. Nunca havia pedido por favor. O zelador agarrou o cabo do esfregão com mais força, seus dedos brancos de tão apertados. Sobre ontem, Bruno começou, e teve que parar porque sua garganta estava fechando. Respirou fundo, forçando as palavras para fora. Sobre a forma como eu te tratei. A forma como eu sempre te tratei. Os olhos de Carlos se arregalaram. Ele olhou ao redor do corredor vazio, como se procurasse testemunhas para esse momento surreal. Eu preciso. Bruno tentou novamente, mas as palavras eram pedras em sua boca. Quando foi a última vez que havia pedido desculpas genuínas a alguém? Quando foi a última vez que havia reconhecido estar errado? Seu filho é extraordinário. Bruno finalmente conseguiu dizer. E eu fui cruel, com ele, com você, com tantas pessoas ao longo dos anos que perdi a conta. Lágrimas começaram a se formar nos cantos dos olhos de Carlos. Ele piscou rapidamente, tentando escondê-las, mas Bruno viu. E ver aquelas lágrimas, resultado de anos de humilhação silenciosa finalmente sendo reconhecida, partiu algo dentro do executivo. Felipe é minha vida inteira, Carlos disse, sua voz quebrando. Trabalho 3 turnos quando consigo. Durmo 4 horas por noite. Tudo para que ele tenha chances que eu nunca tive. E quando o senhor riu dele ontem, quando fez piada com a inteligência do meu filho? Ele parou, respirando fundo, lutando para manter a compostura. Eu quis morrer, Carlos confessou, e aquelas 3 palavras carregavam tanto peso que Bruno sentiu seus joelhos fraquejarem. Quis morrer porque não pude proteger meu filho de sentir o que eu sinto todos os dias aqui, de ser tratado como se não fosse humano completo. Bruno sentiu algo quente escorrendo por seu rosto. Levou a mão ao rosto, confuso, e percebeu que estava chorando. Não lágrimas delicadas de emoção controlada, mas soluços feios, dolorosos, que vinham de um lugar que ele havia trancado por décadas. Me desculpa, Bruno disse, e sua voz era irreconhecível, quebrada em pedaços afiados. Me desculpa por cada vez que passei por você sem ver, por cada vez que tratei você como invisível, por fazer você sentir que tinha que morrer para proteger seu filho de mim. Carlos deixou cair o esfregão. O som ecoou pelo corredor vazio. Ele encarou Bruno, realmente encarou, pela primeira vez em quase 10 anos. Por que agora? Carlos perguntou, e havia genuína confusão em sua voz. Por que depois de tanto tempo sei o senhor? Porque seu filho me mostrou um espelho. Bruno interrompeu, limpando o rosto com as costas da mão. E eu vi um monstro.
Vi alguém que desperdiçou poder e privilégio fazendo pessoas boas se sentirem pequenas. E eu não quero ser essa pessoa mais. Mas mudança não acontece porque você decidiu numa manhã, Carlos disse. E havia sabedoria naquelas palavras. Mudança acontece com ação, dia após dia. Escolha após escolha. Então me ensina, Bruno pediu. E era um pedido real, vulnerável. Me ensina como ser melhor. Carlos pegou o esfregão do chão lentamente. Estudou Bruno por um longo momento, avaliando se aquela transformação era real ou temporária. Meu turno termina em 2 horas, Carlos disse finalmente. Depois eu busco Felipe na escola. Às vezes vamos à biblioteca antes de voltar para casa. Se quiser aprender alguma coisa de verdade, apareça lá. Sem esperar resposta, Carlos continuou seu trabalho, deixando Bruno sozinho no corredor com o peso de um convite que era muito mais do que parecia. 3 horas depois, Bruno estava parado em frente à Biblioteca Municipal Santos Dumont. Era um prédio antigo, mas bem cuidado, com escadas gastas por milhões de passos ao longo de décadas. Pessoas de todas as idades entravam e saíam. Estudantes com mochilas pesadas, idosos procurando um lugar tranquilo, mães com crianças pequenas. Bruno nunca havia entrado em uma biblioteca pública. Seus livros sempre vieram de livrarias caras ou eram entregues por assistentes. A ideia de procurar conhecimento em um espaço público compartilhado era completamente estranha. Subiu os degraus devagar, sentindo-se absurdamente nervoso. Empurrou a porta de vidro e foi recebido por um cheiro que não esperava. Papel antigo, café fresco e algo que só podia descrever como possibilidades. O interior era surpreendentemente agradável. Prateleiras de madeira se estendiam em todas as direções, organizadas, mas não estéreis. Havia áreas de estudo com mesas compartilhadas onde dezenas de pessoas trabalhavam em silêncio respeitoso. Computadores antigos mas funcionais alinhados contra uma parede. E, ao fundo, uma seção inteira dedicada a cursos gratuitos. Posso ajudar? Uma bibliotecária idosa perguntou com um sorriso genuíno. Eu estou procurando alguém, Bruno respondeu, sentindo-se ridiculamente fora do lugar em seu terno de R$3.000. O menino prodígio? Ela perguntou, seus olhos brilhando com afeto. Felipe está na seção de engenharia, onde sempre está. 3º andar, ao fundo à direita. Bruno subiu as escadas, seus sapatos italianos fazendo barulho demais no piso de madeira. Passou por estudantes que não lhe deram atenção, ocupados demais com suas próprias buscas por conhecimento. Encontrou Felipe exatamente onde a bibliotecária havia dito. O garoto estava cercado por 6 livros abertos simultaneamente, fazendo anotações em um caderno surrado, mas impecavelmente organizado. Ao seu lado, Carlos lia um jornal, esperando pacientemente. Felipe levantou os olhos quando Bruno se aproximou. Não havia surpresa em seu rosto, como se ele soubesse que o executivo apareceria. Senhor Almeida, Felipe disse simplesmente, fechando um dos livros para fazer espaço. Meu pai disse que você viria. Bruno puxou uma cadeira, sentindo-se como um aluno no primeiro dia de aula. Você disse que eu não entendia nada. Estava certo. Então vim aprender. Aprender o quê? Felipe perguntou. E não havia desafio em sua voz, apenas curiosidade genuína. Tudo, Bruno respondeu. Como você faz isso? Como aprende sozinho? Como se mantém motivado quando ninguém te dá crédito? Como seu pai criou alguém tão extraordinário com tão pouco? Carlos fez um som estrangulado. Bruno se virou e viu lágrimas correndo livremente pelo rosto do zelador. Eram lágrimas de anos de luta sendo finalmente reconhecidos, de sacrifícios invisíveis sendo finalmente vistos. Com tão pouco? Felipe repetiu, sua voz adquirindo uma intensidade que fez Bruno se encolher. Senhor Almeida, eu tenho tudo. Tenho um pai que trabalha até os ossos doerem para me dar chances. Tenho acesso a essa biblioteca que abre portas para universos inteiros de conhecimento. Tenho tempo, curiosidade e vontade de aprender. Ele gesticulou ao redor da biblioteca, para as pessoas estudando, para as prateleiras intermináveis de livros. O senhor é quem tem pouco. Felipe continuou. Tem dinheiro sim, tem poder sim, mas tem conhecimento real? Tem conexões humanas genuínas? Tem propósito além de acumular mais dinheiro e mais poder?
Cada pergunta era uma flecha certeira. Bruno sentiu seu rosto queimando, não de raiva, mas de vergonha profunda. Não, Bruno admitiu, sua voz mal passando de um sussurro. Não tenho nada disso. Então está no lugar certo, Felipe disse, empurrando um livro pela mesa. Porque aqui, todo mundo começa igual. Não importa quanto dinheiro tem na conta. Não importa que carro dirige. Importa apenas quanto você está disposto a aprender. Bruno olhou para o livro. Era um texto introdutório sobre ética em engenharia. A ironia não passou despercebida. Por onde começo? Perguntou. E havia vulnerabilidade real naquela pergunta. Começa lendo, Felipe respondeu. E enquanto lê, presta atenção nas pessoas ao seu redor. Vê como compartilham mesas sem se conhecer. Como emprestam canetas para estranhos. Como ajudam uns aos outros com problemas difíceis, sem esperar nada em troca. Isso é comunidade, Carlos acrescentou suavemente, sua voz ainda trêmula de emoção. É o que acontece quando pessoas reconhecem humanidade umas nas outras. É o que seu filho nunca aprendeu em escritórios de luxo. Bruno abriu o livro, mas as palavras nadavam na página porque suas mãos tremiam demais. Respirou fundo, forçando-se a focar. Começou a ler sobre responsabilidade profissional, sobre como engenheiros têm obrigação não apenas com clientes, mas com a sociedade inteira. Cada parágrafo era um julgamento silencioso de como havia conduzido sua empresa. Senhor Almeida, a voz de Felipe o tirou do transe. Posso fazer uma pergunta? Claro, Bruno respondeu, grato pela interrupção. Por que você realmente está aqui? É culpa? É medo de que a história de ontem se espalhe e arruine sua reputação? Ou é algo mais profundo? A pergunta cortou até o osso. Bruno fechou o livro, encarando o garoto que tinha idade para ser seu neto, mas sabedoria que ele nunca havia alcançado. Honestamente, Bruno disse, não sei completamente. Sei que passei a noite sem dormir. Sei que quando vi seu pai no corredor essa manhã, senti algo que não sentia há anos. Sei que quando chorei pedindo desculpas, não foi manipulação. Foi real. E tenho medo. Bruno continuou, sua voz quebrando novamente. Medo de que seja tarde demais para mudar. Medo de que tenha causado danos irreparáveis. Medo de que, mesmo querendo ser melhor, não saiba como. Felipe trocou um olhar com seu pai. Algo silencioso passou entre eles. Uma comunicação que vinha de anos de confiança construída. Medo é bom, Felipe disse finalmente. Significa que você entende a gravidade. Mas medo sozinho não muda nada. Tem que vir acompanhado de ação. E a primeira ação, Carlos adicionou, é humildade. Real. Não performática. Você tem que estar disposto a ser estudante novamente. A ouvir pessoas que considerava inferiores. A reconhecer que sucesso financeiro não te fez sábio. Bruno sentiu algo acontecendo dentro dele. Como se algo endurecido por décadas estivesse começando a rachar, deixando luz entrar pelas fissuras. Me ensinam? Pediu, olhando entre pai e filho. Não sobre engenharia. Sobre ser humano. Felipe sorriu pela primeira vez. Um sorriso pequeno, mas genuíno que transformou seu rosto inteiro. Já começou, disse. A primeira lição é essa. Humildade suficiente para pedir ajuda. A segunda é presença. Você está aqui, em um lugar que nunca considerou pisar. A terceira vai ser a mais difícil. Qual é? Bruno perguntou. Consistência, Carlos respondeu. Qualquer um pode ter um momento de clareza. Mas mudança real requer voltar, dia após dia, mesmo quando o sentimento inicial passa. Mesmo quando é inconveniente. Mesmo quando ninguém está assistindo para aplaudir sua transformação. As palavras pesaram no ar entre eles. Bruno sabia que estava sendo testado. Pai e filho estavam oferecendo algo precioso. Perdão, orientação, uma chance de recomeço, mas apenas se ele provasse que merecia. Vou voltar, Bruno prometeu. E pela primeira vez em décadas, fez uma promessa que pretendia manter não por benefício próprio, mas porque era a coisa certa a fazer. Todo dia, se me aceitarem, vou aprender o que vocês quiserem me ensinar. Felipe abriu outro livro, este sobre filosofia moral. Então vamos começar de verdade, disse. Porque consertar quem você se tornou vai requerer mais do que boas intenções.
Vai requerer reconstruir seus valores fundamentais do zero. E ali, em uma mesa surrada de biblioteca pública, cercado por estudantes que valiam mais em potencial do que ele valia em dinheiro, Bruno Almeida começou a jornada mais difícil de sua vida. A jornada de volta à sua própria humanidade. Os dias que seguiram foram os mais estranhos da vida de Bruno Almeida. Todas as manhãs, acordava antes do sol nascer com um aperto no peito, que era metade ansiedade, metade algo que demorou a reconhecer como esperança. Ia ao escritório, resolvia questões urgentes com eficiência mecânica, e então, pontualmente às 4 da tarde, fazia algo que deixava sua equipe executiva completamente perplexa. Saía. Bruno Almeida, o homem que costumava trabalhar até meia-noite, que organizava reuniões aos domingos, que considerava férias uma fraqueza pessoal, agora saía às 4 da tarde. E ninguém tinha coragem de perguntar para onde. A resposta os chocaria. Ele ia para a Biblioteca Municipal Santos Dumont, onde Felipe o esperava com uma pilha nova de livros e uma paciência que desafiava sua idade. Na primeira semana, Bruno achou que seria fácil. Afinal, havia lido centenas de livros sobre negócios, estratégia, liderança. Tinha 2 diplomas de universidades prestigiadas. Como difícil poderia ser? Descobriu na primeira hora. Leia esse capítulo sobre empatia e depois me explica o que entendeu. Felipe havia instruído, entregando-lhe um livro de psicologia social. Bruno leu, releu. E quando tentou explicar, percebeu algo aterrorizante. Ele conseguia recitar as palavras, mas não conseguia conectá-las com experiências reais. Era como ler sobre natação sem nunca ter visto água. Você está recitando não entendendo. Felipe o corrigiu gentilmente. Empatia não é conceito que se memoriza. É músculo que se exercita. Tenta de novo, mas dessa vez me conta sobre alguma vez que você sentiu o que outra pessoa estava sentindo. Bruno ficou em silêncio por longos minutos. Vasculhou décadas de memórias, procurando um único momento onde havia genuinamente se colocado no lugar de outra pessoa. Encontrou vazio. Não consigo lembrar, admitiu, e a vergonha em sua voz era palpável. Então vamos criar memórias novas, Felipe disse. Amanhã, quando chegar ao escritório, quero que você converse com 5 funcionários diferentes. Não sobre trabalho, sobre eles, seus nomes, suas famílias, suas vidas. E depois me conta o que aprendeu. Parecia simples, mas quando Bruno tentou no dia seguinte, descobriu que era aterrorizante. Caminhou até a recepção, onde Patrícia trabalhava há 6 anos. Ele passava por ela 2 vezes por dia, todos os dias, e nunca havia aprendido seu nome até verificar no crachá discretamente. Patrícia, disse, sua voz saindo estranha e formal. Como está seu dia? Ela o encarou, como se ele tivesse falado em língua alienígena. Seus olhos se arregalaram, medo instantâneo cruzando seu rosto. Senhor Almeida, aconteceu algo errado? A pergunta foi como um tapa. Ela estava com medo porque ele estava sendo educado. Que tipo de monstro ele havia sido para que gentileza básica causasse terror? Não, Bruno se apressou em dizer. Só queria conhecê-la melhor. Você trabalha aqui há quanto tempo? Patrícia relaxou 1 milímetro, mas a tensão ainda estava lá. 6 anos, senhor. E eu nunca perguntei sobre você, Bruno disse, mais para si mesmo do que para ela. Nunca perguntei se tem família, se gosta do trabalho, se tem sonhos além daqui. Algo mudou no rosto de Patrícia. A desconfiança começou a dar lugar a uma curiosidade cautelosa. Tenho 2 filhos. Gabriel tem 8 anos, Sofia tem 5. E estudo à noite. Administração. Quero ter minha própria empresa um dia. Cada detalhe era uma revelação. Por 6 anos, uma mulher brilhante com sonhos e ambições havia sido invisível para ele. Apenas uma voz no interfone. Um rosto sem história. Me desculpa, Bruno disse, e viu surpresa genuína nos olhos dela. Por 6 anos de não te ver como pessoa completa. E boa sorte com seus estudos. Se precisar de alguma orientação sobre empreendedorismo, estou disponível. Quando voltou para seu escritório, Bruno sentiu algo molhado em seu rosto. Estava chorando de novo. Mas dessa vez não era de vergonha. Era de descoberta. Descoberta de que o mundo estava cheio de pessoas extraordinárias que ele havia ignorado por estar obcecado consigo mesmo.
Fez isso com mais 4 funcionários naquele dia. Cada conversa arrancava camadas de indiferença que havia construído. Quando contou a Felipe na biblioteca à tarde, suas mãos tremiam. Patrícia estuda à noite e tem 2 filhos. Marcos do TI quer ser professor, mas precisa do salário aqui. Juliana da contabilidade é pintora nas horas vagas, vende quadros em feiras. Roberto da manutenção cuida da mãe doente sozinho. Amanda do jurídico perdeu o marido há 2 anos e está criando 3 crianças sozinha. As palavras saíam como confissão. Todas essas vidas incríveis acontecendo ao meu redor e eu não sabia de nada. Não porque não podia saber, mas porque nunca me importei em perguntar. E como você se sente agora? Felipe perguntou. Como se tivesse acordado de um coma de 20 anos. Bruno respondeu. Como se o mundo tivesse ganhado cores que eu não sabia que existiam. E com raiva. Tanta raiva de mim mesmo por todo o tempo desperdiçado. A raiva é parte do processo. Carlos interveio. Ele havia começado a se juntar às sessões na biblioteca, sentando-se silenciosamente enquanto trabalhava em palavras cruzadas. Mas, de vez em quando, oferecia sabedoria que vinha de décadas vivendo no mundo real. Mas não pode ficar preso nela. Tem que transformar raiva em ação. Como? Bruno perguntou. Mudando sistemas, não só atitudes individuais. Felipe respondeu, empurrando outro livro pela mesa. Você descobriu que não conhecia seus funcionários. Bom, mas por que não conhecia? Porque construiu uma empresa onde conexão humana era vista como fraqueza, onde eficiência era valorizada sobre humanidade, onde números importavam mais que nomes. Então mudar de verdade significa mudar essas estruturas. Carlos continuou. Significa criar espaços onde pessoas possam ser vistas, onde seus sonhos importem. Onde trabalhar não signifique desistir de ser humano. Bruno absorveu as palavras como esponja. Naquela noite, em vez de ir para casa, voltou ao escritório. Mas não para trabalhar em planilhas ou revisar contratos. Foi para repensar tudo. Ligou o computador e começou a escrever. Não um memorando corporativo, mas um documento honesto sobre mudanças que pretendia implementar. Cada ponto vinha de algo que havia aprendido nas últimas semanas. Política de portas abertas real. Qualquer funcionário pode marcar reunião comigo sem passar por assistentes ou hierarquias. Programa Conheça Sua Equipe. Gerentes devem conhecer 3 fatos pessoais sobre cada pessoa sob sua supervisão. Fundo de Desenvolvimento de Sonhos. R$500 mil anuais para funcionários que tenham projetos pessoais ou educacionais que precisem de apoio. Flexibilidade real. Pais podem ajustar horários para estar presentes em eventos escolares. Cuidadores de familiares recebem suporte especial. A lista cresceu. E a cada item, Bruno sentia algo acontecendo dentro dele. Não era redenção ainda. Estava longe de apagar anos de crueldade. Mas era começo. Um começo real, tangível, mensurável. Eram quase 10 da noite quando Renata entrou sem avisar, como era seu costume. Ainda aqui? Ela perguntou. Depois percebeu o que estava na tela. Aproximou-se, lendo por cima do ombro de Bruno. Seu silêncio alongou-se constrangedoramente. Pode falar, Bruno disse. Sei que é radical. Sei que vai parecer fraco para muitos executivos. Não, Renata disse suavemente. Estava pensando que essas mudanças vão custar milhões em implementação. Vão irritar investidores que só se importam com margens. Vão fazer seus antigos amigos no clube empresarial rirem de você. Ela fez uma pausa, seus olhos brilhando com emoção. E também estava pensando que é a coisa mais corajosa que você já fez na vida. Bruno sentiu um nó na garganta. Não é coragem, é necessidade. Não consigo continuar sendo quem eu era. Literalmente não consigo. Acordo de madrugada sentindo náusea quando lembro de coisas que fiz, pessoas que machuquei. Isso se chama consciência. Renata observou. Bem-vindo de volta à humanidade. Ela puxou uma cadeira, sentando-se ao lado dele. Mas preciso te avisar. Mudança assim não vai ser bem recebida por todos. Tem executivos aqui que operam pela velha filosofia. Tem gerentes que vão ver isso como fraqueza. E tem investidores que vão questionar se você está tendo algum tipo de colapso. Deixa eles questionarem, Bruno respondeu com uma determinação que não sentia há anos.
Passei décadas me importando com a opinião de pessoas que confundem crueldade com força. Agora me importo com fazer o certo, não com parecer forte. Renata sorriu. Quem é você e o que fez com Bruno Almeida? Estou tentando descobrir isso também, Bruno admitiu. Na semana seguinte, Bruno apresentou as mudanças em reunião com todos os executivos. A reação foi exatamente o que Renata havia previsto. Metade olhava para ele com confusão genuína. Um quarto parecia desconfortável, mas esperançoso. E o último quarto estava visivelmente irritado. Com todo respeito, Bruno. Vitor, diretor financeiro, praticamente rosnou. Essas políticas vão drenar recursos. Tempo é dinheiro. Se começarmos a deixar funcionários ajustarem horários livremente, a produtividade despenca. Ou aumenta. Bruno contra-argumentou, mantendo a calma. Pessoas que sentem que a empresa se importa com suas vidas trabalham melhor, ficam mais tempo, contribuem mais. Não é teoria. É fato comprovado em dezenas de estudos. Estudos feitos por sociólogos idealistas. Victor rebateu. Mundo real é diferente. Mundo real tem gente real, Bruno disse, sua voz ganhando uma intensidade que fez todos na sala prestarem atenção. Gente que não desliga de ser humano quando bate cartão. Gente com pais doentes, filhos que precisam deles, sonhos além de relatórios trimestrais. E durante anos construímos cultura que exigia que escolhessem entre ser humanos e ser funcionários. Forçamos pessoas a perderem formaturas, aniversários, últimos momentos com entes queridos, tudo em nome de produtividade que beneficiava apenas nossos bolsos. O silêncio na sala era denso. Alguns executivos evitavam seu olhar. Outros pareciam estar tendo suas próprias revelações. Essas mudanças são inegociáveis, Bruno declarou. Se alguém não consegue liderar com empatia e humanidade, pode procurar outra empresa. Porque essa aqui não vai mais ser lugar onde crueldade é confundida com competência. Depois da reunião, 3 executivos pediram demissão. Bruno aceitou sem hesitar, e na semana seguinte, promoveu pessoas que havia ignorado por anos. Patrícia para coordenadora de relações humanas, Marcos para liderar novo programa de desenvolvimento interno, Juliana para chefiar iniciativa de bem-estar criativo. Cada promoção era baseada não apenas em competência técnica, mas em caráter. Em pessoas que tratavam outros com dignidade mesmo quando ninguém estava olhando. A notícia se espalhou pela empresa como fogo. Funcionários que haviam passado anos invisíveis estavam sendo vistos, valorizados, promovidos. E algo extraordinário começou a acontecer. A atmosfera inteira do prédio mudou. Pessoas sorriam mais. Ajudavam-se mutuamente. Compartilhavam ideias sem medo. A empresa não estava apenas funcionando. Estava florescendo. Na biblioteca, Felipe observava as mudanças através das histórias que Bruno contava a cada tarde. Você está aprendendo, o garoto disse com aprovação. Mas tem uma lição mais difícil esperando. Qual? Bruno perguntou. Perdão, Felipe respondeu. Não dos outros, seu próprio. Você mudou muito, mas ainda carrega a culpa de anos. E enquanto não se perdoar, nunca vai estar completamente livre. As palavras atingiram Bruno no centro do peito, porque Felipe estava certo. Cada noite, Bruno era assombrado por memórias de crueldades passadas. Cada pessoa que havia humilhado, cada sonho que havia pisoteado, cada lágrima que havia causado. Como perdoa algo imperdoável? Bruno perguntou, sua voz quebrando. Não perdoa esquecendo, Carlos respondeu. Perdoa lembrando e escolhendo ser diferente. Perdoa fazendo cada dia valer como compensação para os que já se foram. Perdoa honrando a dor que causou com o crescimento que ela criou. Bruno fechou os olhos, sentindo lágrimas escorrerem por baixo das pálpebras fechadas. Estava chorando de novo. Mas algo era diferente. As lágrimas não eram apenas de vergonha ou culpa, eram também de gratidão. Gratidão por um garoto que havia se recusado a deixá-lo permanecer monstro. Gratidão por um pai que havia oferecido perdão mesmo quando não era merecido. Gratidão por uma chance de recomeço que não deveria ter recebido, mas estava determinado a honrar. Obrigado, Bruno sussurrou, abrindo os olhos para encarar Felipe e Carlos. Obrigado por não desistirem de mim quando tinham todo o direito de desistir. Todo mundo merece chance de ser melhor, Felipe disse simplesmente. A questão nunca foi se você merecia.
Foi se você tinha coragem de tentar. E sentado naquela biblioteca, cercado por livros e sabedoria, e duas pessoas que haviam virado seu mundo de cabeça para baixo, Bruno Almeida finalmente começou a acreditar que talvez, apenas talvez, pudesse se tornar a pessoa que deveria ter sido desde o início. A jornada estava longe de terminar, mas pela primeira vez em décadas, ele estava no caminho certo. 2 semanas haviam se passado desde que Bruno implementara as mudanças e a reação estava apenas começando a se manifestar para além das paredes de sua empresa. Uma manhã, enquanto tomava café sozinho em seu apartamento vazio, o telefone tocou. Era um número que ele reconhecia. Alejandro Montoya, um dos magnatas com quem costumava almoçar no clube empresarial. Bruno, preciso entender o que está acontecendo. A voz de Alejandro soava preocupada, mas havia algo mais por baixo. Julgamento. Estou ouvindo coisas absurdas. Que você está deixando funcionários ajustarem horários livremente. Que promoveu uma recepcionista. Que criou um fundo para sonhos pessoais. Isso é verdade? Bruno respirou fundo, preparando-se para um confronto que sabia ser inevitável. É verdade. Cada palavra. Você enlouqueceu? Alejandro explodiu. Empresas não são caridades. Você vai destruir tudo o que construiu com esse pensamento fraco e sentimental. Ou vou construir algo melhor. Bruno respondeu com uma calma que o surpreendeu. Algo que funciona não apesar de tratar pessoas com dignidade, mas por causa disso. Dignidade não paga dividendos. Na verdade, paga. Bruno contra-argumentou. Produtividade aumentou 18% nas últimas 2 semanas. Rotatividade caiu para quase 0. E 3 clientes novos assinaram contratos especificamente porque ouviram falar da nossa nova cultura empresarial. O silêncio do outro lado da linha foi longo e carregado. Quando Alejandro finalmente falou, sua voz estava fria. Você mudou, Bruno. E não para melhor. Está se tornando fraco, sentimental, manipulado por gente que não entende como o mundo real funciona. Mundo real? Bruno sentiu raiva subindo, mas era uma raiva diferente da que costumava sentir. Era raiva justa, direcionada a um sistema quebrado. Mundo real é onde uma recepcionista brilhante estuda à noite porque nunca ninguém deu chance de mostrar seu potencial. Onde pais perdem primeiros passos dos filhos porque chefes valorizam reuniões inúteis mais que momentos insubstituíveis. Onde talento morre todos os dias porque pessoas como nós decidiram que códigos postais determinam valor humano. E isso é discurso de ativista. Alejandro cuspiu com desprezo. Não, é verdade que passei 40 anos ignorando. Bruno respondeu. E se reconhecer isso me torna fraco aos seus olhos, então fico feliz em ser fraco. Alejandro desligou sem se despedir. Bruno ficou segurando o telefone, sentindo algo estranho no peito. Não era arrependimento pela amizade perdida. Era alívio. Alívio por finalmente ter coragem de defender algo que importava mais que status social. Mas o telefonema havia abalado algo nele. Porque parte de Bruno ainda se importava com a opinião daqueles homens. Ainda sentia a atração do velho mundo onde poder era medido em medo inspirado e riqueza acumulada. Naquela tarde, chegou à biblioteca mais cedo que o normal, precisando do espaço seguro que aquele lugar havia se tornado. Encontrou Felipe já ali, mas dessa vez não estava sozinho. Ao lado dele estava uma garota de aparência similar, uns anos mais velha, estudando algo em um laptop surrado, mas bem cuidado. Senhor Almeida, Felipe disse, acenando para ele se aproximar. Essa é minha irmã mais velha, Marina. Estuda medicina na Universidade Estadual. Marina levantou os olhos, e Bruno viu a mesma inteligência penetrante que via em Felipe. Mas havia algo mais ali. Desconfiança. Ela claramente sabia quem ele era e o que havia feito. Marina, Bruno cumprimentou, estendendo a mão. Ela olhou para a mão oferecida por um longo momento, antes de apertá-la brevemente. Meu irmão diz que você está tentando mudar, ela disse sem rodeios. Mas tenho amigas que trabalham em empresas como a sua. Sei como executivos são. Conheço as histórias de assédio moral, de humilhação sistemática, de vidas destruídas por egos inflados. Cada palavra era uma acusação precisa. Bruno sentiu o peso dela, não tentou se defender. Tem razão em desconfiar, ele respondeu.
Fui exatamente o tipo de executivo que você está descrevendo. Provavelmente pior. Provavelmente? Marina arqueou uma sobrancelha. Felipe me contou algumas coisas. Não há provavelmente. Você foi pior. A honestidade brutal era como um soco, mas Bruno forçou-se a não recuar. Então por que seu irmão está me ajudando? Por que seu pai me perdoou? Eu não merecia nenhuma coisa nem outra. Porque eles veem algo que eu ainda não vejo, Marina respondeu, fechando o laptop. Eles acreditam em segundas chances. Eu sou mais cética. Preciso ver ações consistentes ao longo do tempo, não apenas boas intenções de algumas semanas. É justo, Bruno concordou, puxando uma cadeira. E você deveria ser cética. Palavras são fáceis. Mudança real é difícil. Marina estudou-o por um longo momento. Vou te contar uma história, ela disse finalmente. Quando eu tinha 16 anos, tentei conseguir estágio em uma empresa de tecnologia. Era programa para estudantes de escolas públicas, teoricamente dando oportunidades para quem normalmente não teria. Passei em todas as fases, testes técnicos, entrevistas, dinâmicas de grupo, até que chegou a entrevista final com o diretor. Ele olhou meu currículo, viu o endereço e sabe o que disse? Bruno balançou a cabeça, mas já podia imaginar. Disse que eu provavelmente era esperta para minha situação, mas que a empresa precisava de pessoas que entendessem a cultura corporativa. Pessoas que soubessem se comportar em ambientes profissionais. E que talvez eu devesse considerar carreiras mais adequadas ao meu background. Lágrimas brilhavam nos olhos de Marina, mas não caíram. Eu tinha notas perfeitas. Sabia programação melhor que a maioria dos candidatos de escolas particulares. Mas meu código postal era errado. Minha roupa era errada. Meu sobrenome era errado. Saí daquela entrevista e chorei no ônibus durante todo o caminho para casa. Meu pai me encontrou na porta, viu meu rosto e não precisou perguntar. Apenas me abraçou enquanto eu desabava. A imagem de Carlos confortando sua filha destroçada por preconceito que homens como Bruno perpetuavam foi uma facada direta no coração. Sinto muito, Bruno sussurrou. Sinto muito que você tenha passado por isso. E sinto muito por cada vez que eu fui aquele diretor, destruindo sonhos porque era mais fácil do que desafiar meus próprios preconceitos. Sinto muito não resolve nada, Marina disse, mas sua voz havia perdido parte da dureza. Ação resolve. Então me diz, o que você está fazendo para que a próxima garota de 16 anos com notas perfeitas e endereço errado não passe pelo que eu passei? A pergunta era um desafio direto. Bruno pensou nas mudanças que havia implementado, mas de repente pareciam insuficientes, superficiais. Mudei políticas internas, começou. Mas você está certa que não é suficiente. Preciso fazer mais. Preciso criar programas de estágio reais, não performativos. Preciso garantir que processos de seleção sejam cegos para endereços e escolas. Preciso contratar pessoas de comunidades marginalizadas não como caridade, mas porque são competentes e merecem oportunidade. E precisa usar sua influência para pressionar outras empresas a fazerem o mesmo, Marina adicionou. Porque você mudando é bom, mas você usando sua plataforma para criar mudança sistêmica é melhor. Bruno pegou seu telefone e começou a fazer anotações. Cada ponto que Marina mencionava, cada sugestão, ia para uma lista crescente. Ela observava com surpresa evidente. Você está realmente anotando? Cada palavra, Bruno confirmou. Porque você tem razão. Mudança individual é apenas começo. Preciso de mudança estrutural, sistêmica, que sobreviva mesmo se eu voltar a ser quem era. Você vai voltar? Felipe perguntou suavemente. Ele havia ficado silencioso durante toda a troca, observando. Bruno parou de escrever, considerando a pergunta honestamente. Não sei, admitiu. Quero dizer que não, que essa transformação é permanente, mas seria arrogante garantir. Velhos hábitos são poderosos, e o mundo que eu habitava antes tem uma gravidade forte, puxando de volta para comportamentos tóxicos. Por isso preciso de sistemas, continuou. Preciso criar estruturas que me forcem a permanecer no caminho certo mesmo quando for difícil. Preciso de pessoas ao meu redor que me desafiem quando começar a deslizar. Como uma rede de segurança. Marina observou, sua expressão suavizando levemente. Exatamente, Bruno concordou.
E vocês três, você, Felipe, seu pai, são parte dessa rede. Vocês me veem, de verdade. Não a versão que projeto, mas quem realmente sou. E isso é assustador, mas necessário. Carlos escolheu esse momento para aparecer, carregando sacolas de supermercado. Desculpem o atraso, disse, um pouco sem fôlego. Parei para comprar coisas para o jantar. Jantar? Bruno perguntou confuso. Você vai jantar com a gente, Felipe declarou como se fosse óbvio. Não é, pai? Carlos trocou um olhar com seus filhos, alguma comunicação silenciosa passando entre eles. Então assentiu. Se quiser vir, é bem-vindo. Bruno sentiu emoção apertando sua garganta. Quando foi a última vez que havia sido convidado para algo genuíno, não uma obrigação social ou evento de networking? Quando foi a última vez que havia compartilhado uma refeição com pessoas que não queriam nada dele além de sua presença? Eu adoraria, conseguiu dizer. O apartamento da família era pequeno, mas impecavelmente limpo. Móveis antigos, mas bem cuidados. Paredes decoradas não com arte cara, mas com fotos de família, desenhos das crianças quando eram menores, certificados de mérito escolar emoldurados com orgulho. Era lar, real, genuíno, cheio de amor tangível em cada canto. Bruno sentou-se à mesa pequena da cozinha, enquanto Carlos cozinhava com eficiência praticada. Marina cortava vegetais, Felipe arrumava a mesa, e um terceiro irmão, que Bruno descobriu se chamar Daniel e ter 10 anos, fazia lição de casa no sofá. Daniel, guarda os livros, Carlos instruiu. Quero você na mesa em 5 minutos. Mas pai, ainda não terminei. Janta primeiro, lição depois, Carlos disse firmemente, mas com amor. Família janta junta. A declaração simples carregava um peso imenso. Família janta junta. Algo que Bruno nunca havia experimentado, mesmo crescendo em mansão com empregados. Suas refeições eram eventos silenciosos onde cada pessoa consumia comida cara em isolamento emocional. Aqui, tudo era diferente. Conversas se sobrepunham, risos eram frequentes, até discussões pequenas eram permeadas com afeto óbvio. Eles perguntavam sobre os dias uns dos outros, compartilhavam frustrações e vitórias, apoiavam-se mutuamente. Como foi a prova de química? Carlos perguntou a Marina. Difícil, mas acho que fui bem. Professor disse que viu melhora significativa desde o semestre passado. Porque você é brilhante, Felipe disse com orgulho fraternal sincero. E teimosa, Marina rebateu com um sorriso. Não desisto mesmo quando deveria. É de família, Carlos observou, servindo comida em pratos que não combinavam, mas eram limpos e arrumados com cuidado. Bruno observava tudo com fascínio de antropólogo descobrindo nova civilização. Essa era a riqueza que ele nunca havia tido. Não dinheiro. Eles claramente tinham pouco disso. Mas conexão, pertencimento. Amor expresso não em presentes caros, mas em presença consistente. Senhor Almeida, Daniel, o mais novo, o encarou com curiosidade direta de criança. É verdade que você é bilionário? Daniel! Carlos repreendeu, mas Bruno levantou a mão. Está tudo bem, disse voltando-se para o garoto. Tenho muito dinheiro, sim. Mas sabe o que descobri? Dinheiro compra muitas coisas. Compra casas grandes, carros rápidos, relógios caros. Mas não compra o que vocês têm aqui. O que a gente tem? Daniel perguntou, genuinamente curioso. Bruno gesticulou ao redor da mesa, para as faces iluminadas pela luz suave da cozinha. Isso. Amor real. Família que se importa. Momentos que valem mais que qualquer coisa em minha conta bancária. Você não tem família? Daniel continuou com a franqueza brutal das crianças. Tenho pais, Bruno respondeu lentamente. Mas nunca tivemos isso. Nunca nos sentamos assim, conversando, rindo, apenas estando juntos. Isso é triste, Daniel declarou com a simplicidade profunda da juventude. É, Bruno concordou, sentindo lágrimas ameaçando de novo. É muito triste. E passei tanto tempo perseguindo coisas que não importavam que nunca construí o que realmente importa. Carlos pousou a mão no ombro de Bruno brevemente. Um gesto de conforto e compreensão. Nunca é tarde para começar, disse suavemente. O jantar continuou, e Bruno foi incluído nas conversas com facilidade natural que falava volumes sobre a generosidade dessa família.
Eles poderiam ter ressentimento, poderiam tornar a experiência desconfortável. Em vez disso, tratavam-no como convidado valorizado, compartilhando não apenas comida, mas suas vidas. Quando chegou a hora de ir embora, Bruno ficou na soleira da porta, relutante em deixar o calor daquele espaço pequeno para voltar à sua mansão vazia. "Obrigado", disse, sua voz carregada de emoção, "por me deixarem entrar, por me mostrarem o que família realmente significa. Volta quando quiser", Carlos ofereceu. "Nossa porta está aberta." E Bruno sabia que era verdade. Essa família que ele havia tratado como inferior estava oferecendo o presente mais precioso: pertencimento. Enquanto dirigia para casa através das ruas iluminadas, Bruno fez uma decisão. Ia criar não apenas mudanças corporativas, mas algo pessoal. Ia usar sua riqueza de forma que honrasse o que havia aprendido aqui. Ia construir programas que dessem a outras famílias, como a de Carlos, chances reais. Ia criar bolsas que não fossem performativas, mas transformadoras. Ia dedicar o resto de sua vida a garantir que talento não fosse desperdiçado por falta de oportunidade. Não por culpa. Não por imagem pública, mas porque era simplesmente a coisa certa a fazer. A transformação continuava. E, finalmente, Bruno estava começando a entender o que significava ser verdadeiramente rico. A mudança real veio como um terremoto que ninguém esperava, nem mesmo Bruno. 3 dias após o jantar na casa de Carlos, Bruno estava em uma reunião extraordinária do Conselho de Investidores. A sala era intimidante por design. Mesa de mogno importado, cadeiras de couro que custavam mais que carros populares e 12 homens em ternos que somados controlavam bilhões em capital. Esses eram os verdadeiros donos da empresa, os tubarões que haviam permitido a Bruno construir seu império em troca de retornos astronômicos. E agora, eles queriam respostas. Bruno, Ronald Silveira, o investidor principal, começou com voz que cortava como vidro. "Recebemos relatórios preocupantes. Gastos aumentaram 17% no último mês. Você criou um fundo de sonhos que já drenou $500 mil. Promoveu funcionários sem qualificação formal para posições executivas. E mais alarmante, perdemos 3 executivos seniores. Executivos que escolheram sair." Bruno corrigiu calmamente. "Porque não concordavam com a nova direção da empresa." Nova direção? Outro investidor, Henrique Campos, praticamente cuspiu a palavra. "Você quer dizer a direção que transforma uma corporação lucrativa em organização de caridade?" Bruno respirou fundo. Sabia que esse momento chegaria. Havia ensaiado mentalmente dezenas de vezes. Mas agora, sob o peso desses olhares julgadores, sentiu velhos instintos sussurrando: "Recue, apologize, volte ao normal." Então pensou em Felipe estudando sob luz fluorescente, em Carlos limpando banheiros com dignidade silenciosa, em Marina sendo rejeitada por ter o endereço errado, em Daniel perguntando com inocência devastadora: "Você não tem família?" "Não é caridade", Bruno disse, sua voz ganhando força. "É investimento em capital humano que sempre esteve lá, apenas invisível para nós." "Capital humano invisível?" Ronald riu, e não havia humor no som. "Bruno, você está falando como ativista de universidade. Onde estão os números? Onde está o retorno mensurável?" "Produtividade aumentou 18%, Bruno respondeu, mantendo contato visual firme. "Rotatividade caiu para próximo de 0, economizando milhões em recrutamento e treinamento. 3 novos contratos foram fechados especificamente por causa da nossa reputação transformada. E engajamento de funcionários está no nível mais alto em 10 anos. Estatísticas que podem ser temporárias." Henrique contra-argumentou. "Efeito novidade. Daqui 6 meses, quando a realidade bater, voltamos aos números anteriores, mas com gastos permanentemente inflados." Ou, Bruno se inclinou para a frente, "daqui 6 meses estamos à frente de uma revolução na cultura corporativa brasileira. Somos a empresa que provou que sucesso e humanidade não são mutuamente exclusivos. E outros vão nos copiar, mas nós teremos vantagem de pioneiros." "Isso é aposta", Ronald disse friamente. "Apostas arriscadas com nosso dinheiro." "Não!" Uma voz cortou do canto da sala.
Era Renata, que havia sido convidada para apresentar dados técnicos, mas estava ouvindo em silêncio até agora. É investimento baseado em evidência empírica. Tenho aqui estudos de 15 empresas globais que implementaram mudanças similares. Todas viram aumento de lucro a longo prazo. Ela ativou uma apresentação, números e gráficos enchendo a tela. Mas os investidores mal olhavam. Estavam focados em algo diferente. Desafio à autoridade deles. Com todo respeito, Renata, Ronald disse sem nenhum respeito real. Investidores desta mesa têm décadas de experiência. Não precisamos de lições de estudos acadêmicos. Então precisam de lições de quê? Bruno perguntou. E havia algo novo em sua voz. Algo que fez todos pararem. De mais décadas fazendo a mesma coisa, explorando funcionários até quebrarem, tratando pessoas como recursos descartáveis, construindo impérios sobre sofrimento de outros? O silêncio que caiu foi glacial. Cuidado, Bruno, Ronald alertou. Você está questionando pessoas que podem removê-lo da sua própria empresa. Eu sei, Bruno respondeu, e percebeu algo extraordinário. Não estava com medo. Pela primeira vez em sua vida corporativa, não estava com medo de perder poder porque havia descoberto algo mais importante. E se votarem pela minha remoção porque escolhi tratar pessoas com dignidade, então aceito. Mas não vou recuar. Você enlouqueceu, Henrique declarou, chocado pela insubordinação. Está disposto a perder tudo por funcionários que nem conhecia há um mês? Estou disposto a perder tudo para dormir em paz. Bruno corrigiu. Vocês têm poder de me tirar desta cadeira, mas não têm poder de me fazer voltar a ser o homem que eu era. Aquele homem estava morto por dentro e nem sabia. Foi quando aconteceu algo que ninguém antecipou. A porta da sala de reuniões se abriu, e Patrícia, a recepcionista, entrou sem avisar. Seu rosto estava pálido, mas determinado. Senhor Almeida, desculpe interromper, mas há uma situação urgente que precisa saber. Patrícia, estamos em reunião fechada. Ronald começou com irritação. Eu sei, senhor, mas isso não pode esperar. Ela olhou diretamente para Bruno. É sobre Carlos. Houve um acidente. O mundo de Bruno congelou. O quê? Onde? O que aconteceu? Ele caiu limpando janelas externas no 23º andar. A equipe médica está com ele agora, mas... Sua voz quebrou. Não está bem. Bruno estava de pé antes mesmo de processar completamente. Onde está Felipe? No hospital. A escola ligou. Eles já foram buscar ele e os irmãos. Que hospital? Santa Cruz. Mas, senhor, o seguro da empresa... Bruno não esperou ouvir o resto. Pegou o casaco e caminhou para a porta, completamente esquecendo os investidores, a reunião, tudo. Bruno! Ronald o chamou, voz carregada de autoridade. Você sai agora, essa reunião não terminou e podemos votar sua remoção imediata. Bruno parou na porta. Virou-se. E o que os investidores viram em seus olhos os fez recuar inconscientemente. Então votem, Bruno disse com uma calma absoluta. Porque um homem que trabalhou para mim por quase 10 anos, que sustenta 3 filhos sozinho depois de perder a esposa para câncer há 5 anos, que nunca faltou um dia, que tem mais dignidade em um dedo do que todos nós juntos temos em nossos corpos inteiros, está machucado e precisa de mim. E se vocês não entendem por que isso é mais importante que essa reunião, então realmente deveriam me remover, porque eu não quero mais liderar empresa para pessoas que não entendem humanidade básica. Ele saiu, deixando o silêncio atônito para trás. O hospital cheirava a antisséptico e medo. Bruno encontrou Felipe, Marina e Daniel em uma sala de espera pequena, os 3 abraçados em um banco de plástico desconfortável. Os olhos de Felipe estavam vermelhos, mas secos, como se tivesse passado do ponto onde lágrimas faziam sentido. Como ele está? Bruno perguntou, sentando-se ao lado deles. Em cirurgia, Marina respondeu. Sua voz profissional de estudante de medicina lutando contra pânico de filha. Fraturou 3 costelas, perfurou um pulmão parcialmente, possível lesão na coluna. Não sabemos ainda a extensão completa. E o equipamento de segurança? Bruno perguntou, sentindo raiva fria começando a ferver. Ele tinha arnês, cordas? Marina e Felipe trocaram um olhar. Ele tinha, Felipe disse baixinho. Mas o arnês era velho, todo mundo sabia. Já havia reclamado no relatório de manutenção há meses.
mas ninguém substituiu porque o orçamento de segurança tinha sido cortado para aumentar margem de lucro. As palavras foram como balas. Bruno sentiu náusea física subindo. Isso era culpa dele. Indiretamente, talvez, mas culpa dele. Ele havia criado cultura onde custos de segurança eram vistos como desperdício, onde funcionários de manutenção eram tão invisíveis que seu bem-estar não importava. Isso não vai ficar assim, Bruno disse, sua voz tremendo de raiva direcionada a si mesmo. Vou garantir que ele tenha o melhor tratamento. Vou transferi-lo para a clínica particular, trazer os melhores especialistas. Ele não vai querer, Felipe interrompeu. Vai dizer que não pode pagar, que não merece tratamento especial. Mas merece, Bruno exclamou, e percebeu que estava chorando de novo. Ele merece tudo, e eu falhei com ele. Eu mudei políticas, mudei programas, mas não verifiquei questões básicas de segurança. Não garanti que equipamento protetor de pessoas que arriscam vidas para manter meu prédio funcionando estava em condição adequada. Daniel, o mais novo, olhou para Bruno com olhos enormes e assustados. Você pode salvar meu pai? A pergunta simples, carregada de esperança desesperada de criança, quebrou algo dentro de Bruno. Ele se ajoelhou na frente de Daniel, segurando os ombros pequenos do garoto. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance, prometeu. Tudo. Seu pai é herói. Criou vocês três sozinho depois de perder sua mãe. Trabalhou até os ossos para dar oportunidades que vocês merecem. E eu vou garantir que ele tenha toda a chance possível de recuperação. Minha mãe morreu quando eu tinha 5 anos, Daniel disse, lágrimas finalmente caindo. Não lembro muito dela. Só lembro que o papai chorava à noite e achava que eu não ouvia. Mas de manhã sempre estava sorrindo, fazendo café da manhã, fingindo que estava bem para não nos assustar. A imagem de Carlos, devastado por perda, mas permanecendo forte para seus filhos, fazendo Bruno sentir vergonha profunda de toda vez que havia reclamado de inconveniências triviais. Felipe puxou o irmão para um abraço, sussurrando conforto que ele claramente não sentia. Marina estava ligando para tias e primos, organizando rede de suporte com eficiência praticada de quem já havia enfrentado tragédia antes. Bruno observava essa família extraordinária, unidos pela dor, mas não quebrados por ela, e tomou decisão. Pegou o telefone e ligou para seu advogado pessoal. Marcos, preciso que faça algo imediatamente. Quero configurar fundo fiduciário completo para 3 crianças, Marina, Felipe e Daniel Souza. Educação universitária completa, moradia garantida, suporte financeiro até estabilidade profissional. E quero fazer doação substancial para o Hospital Santa Cruz em nome de Carlos Souza, especificando melhoria de unidade de traumatologia. Ele fez uma pausa, olhando para os 3 irmãos. E Marcos, configure também auditoria completa de segurança em todos os equipamentos da empresa. Não quero relatórios internos, quero empresa externa, rigorosa, com poder de parar operações se necessário. E qualquer custo de atualização necessária é aprovado antecipadamente, sem limite de orçamento. Quando desligou, Felipe estava olhando para ele com expressão que Bruno não conseguia decifrar. Por que está fazendo isso? Felipe perguntou. Porque é o mínimo que deveria ter feito desde sempre, Bruno respondeu. E porque vocês me ensinaram que responsabilidade real não termina em políticas bonitas no papel. Termina em garantir que pessoas estejam seguras, protegidas, valorizadas de formas tangíveis. Mas seus investidores, Marina começou. Provavelmente vão me demitir, Bruno completou com um sorriso triste. E honestamente, não me importo mais. Algumas coisas são mais importantes que poder corporativo. Horas se arrastaram como anos. Bruno ficou com eles, comprando café ruim de máquina, fazendo ligações para cancelar compromissos, apenas estando presente de forma que nunca havia estado para ninguém. Quando finalmente o cirurgião saiu, seu rosto era cuidadosamente neutro. A cirurgia foi bem sucedida no sentido de estabilizá-lo, mas há lesão na coluna que vai requerer fisioterapia extensiva. Caminho para a recuperação será longo, e não podemos garantir ainda se vai recuperar mobilidade completa. Mas vai viver? Daniel perguntou, sua voz pequena e apavorada. O cirurgião amaciou. Vai viver. Seu pai é lutador. Vai ter jornada difícil pela frente.
mas vai viver. Os 3 irmãos desabaram em abraço coletivo. Choro misturado com alívio. Bruno virou-se, dando-lhes privacidade para seu momento, e encontrou-se cara a cara com Renata, que havia aparecido em algum momento. Conselho votou, ela disse baixinho. Você foi removido como CEO por maioria de 8-4. Bruno absorveu a notícia, esperando sentir devastação. Em vez disso, sentiu paz. E você? Perguntou. Vai ficar? Já renunciei, Renata respondeu com um sorriso. Não trabalho para gente que não entende que algumas coisas importam mais que margem de lucro. Além disso, você vai precisar de ajuda para começar novo projeto. Novo projeto? Bruno, você acabou de provar que mudou de verdade. Sacrificou tudo pelo que é certo. Agora imagine o que podemos construir começando do zero, com valores certos desde fundação. Bruno olhou para a família Souza, ainda abraçados. Para Renata, que havia escolhido princípios sobre segurança financeira. E sentiu algo que não experimentava há décadas. Sentiu esperança, real, tangível, baseada não em poder ou dinheiro, mas em conexões humanas genuínas e propósito compartilhado. A perda de sua empresa não era fim, era começo. Os dias que seguiram ao acidente foram uma névoa de emoções intensas e decisões que mudariam tudo para sempre. Carlos permaneceu em coma, induzido durante 4 dias, enquanto seu corpo lutava para se recuperar. Bruno passou cada segundo disponível no hospital, não como ex-CEO poderoso, mas como amigo genuíno. Trazia comida caseira feita por um chefe que contratou especificamente para garantir que os 3 irmãos se alimentassem adequadamente. Organizava turnos de vigília para que ninguém precisasse ficar sozinho. E quando Marina teve prova importante na universidade, ele mesmo ficou com Daniel, ajudando o garoto com lição de matemática em uma cadeira desconfortável do corredor. Quando Carlos finalmente acordou, sua primeira reação foi de pânico. As crianças, ele sussurrou, voz rouca de dias sem usar. Quem está cuidando? Estão todos bem, pai. Felipe segurou sua mão com cuidado para não machucar. Estamos todos aqui. Carlos virou a cabeça lentamente, vendo seus 3 filhos ao redor da cama. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Pensei que nunca mais veria vocês. Você nos assustou muito, Marina disse, sua voz de estudante de medicina competente finalmente quebrando. Muito mesmo. Foi quando Carlos notou Bruno parado no canto do quarto, observando a reunião familiar com expressão de alguém testemunhando o milagre. Senhor Almeida, Carlos começou, claramente confuso. Por que você importa? Bruno interrompeu, aproximando-se da cama. Porque eu falhei em garantir sua segurança. E porque essa família me ensinou mais sobre liderança em semanas do que aprendi em décadas no topo de uma corporação. O equipamento, Carlos tentou falar. Era velho e perigoso. Bruno completou, raiva direcionada a si mesmo colorindo cada palavra. E eu não verifiquei. Estava tão focado em mudar políticas visíveis que não verifiquei sistemas básicos de segurança que realmente salvam vidas. Ele respirou fundo, forçando próximas palavras para fora. Carlos, não posso desfazer o que aconteceu, mas posso garantir algumas coisas. Configurei fundo educacional completo para seus filhos. Cobertura médica vitalícia para sua família. E quando estiver pronto, se quiser voltar ao trabalho, será em posição que valorize sua experiência e liderança real. Eu sou zelador, Carlos disse. Confusão evidente. Você é pai solo que criou 3 filhos extraordinários enquanto trabalhava turnos impossíveis, Bruno corrigiu. É homem que manteve dignidade através de anos de tratamento desrespeitoso. É líder que ensina pelo exemplo todos os dias. Zelador é o que você fazia, não quem você é. Felipe apertou a mão do pai. Ele está falando sério, pai. Tudo mudou. Semanas se transformaram em rotina nova e estranha. Bruno descobriu que não ter empresa para comandar era simultaneamente aterrorizante e libertador. Pela primeira vez em décadas tinha tempo. Tempo para pensar, para sentir, para estar presente. Usou esse tempo de forma que nunca imaginara. Toda manhã, visitava Carlos durante fisioterapia. O processo de recuperação era doloroso e lento.
Mas Carlos enfrentava cada sessão com determinação silenciosa que era humilhante de testemunhar. Bruno às vezes segurava sua mão quando dor ficava insuportável, oferecendo presença quando palavras falhavam. "Ainda não entendo por que você está aqui", Carlos disse um dia, suor escorrendo pelo rosto após sessão particularmente brutal. "Perdeu sua empresa por minha causa." "Não perdi por sua causa", Bruno corrigiu firmemente. "Perdi porque finalmente fiz escolha certa. E honestamente, sinto-me mais rico agora sem a empresa do que me sentia em anos comandando-a." "Como pode dizer isso?" "Porque aprendi diferença entre ter tudo e ter o que importa", Bruno respondeu. "Antes tinha poder, dinheiro, status, mas não tinha amigos reais. Não tinha propósito além de acumular mais. Não tinha ninguém que se importasse comigo como pessoa, apenas como recurso para usar." Ele gesticulou ao redor do quarto de hospital, para as fotos que Daniel havia desenhado cobrindo paredes, para o cronograma de visitas que Marina organizara, para a presença constante de família que se importava genuinamente. "Agora tenho vocês", Bruno disse simplesmente. "E isso vale mais que qualquer número em conta bancária." Enquanto isso, algo extraordinário estava acontecendo no mundo corporativo. A história de Bruno se espalhara como fogo. Ex-CEO sacrifica império para ficar ao lado de funcionário ferido. Renuncia a bilhões para fazer o que é certo. Escolhe pessoas sobre lucro. Mídia pegou a história. Primeiro em blogs de negócios, depois em jornais principais, finalmente em televisão nacional. Mas a narrativa que esperavam, de executivo tendo colapso ou tomando decisão tola, não colou. Porque Bruno dava entrevistas com clareza e convicção que era impossível ignorar. "Não foi sacrifício", ele disse em programa de notícias matinal. "Foi libertação. Passei 40 anos construindo prisão de luxo ao meu redor, confundindo sucesso financeiro com realização humana. Levar décadas para aprender que riqueza real está em conexões genuínas, em contribuir para algo maior que si mesmo, em dormir em paz, sabendo que suas ações elevam em vez de destruir." O âncora pressionou. "Mas você perdeu bilhões. Como isso pode ser libertação?" "Porque não posso comprar o que tenho agora", Bruno respondeu, olhando diretamente para a câmera. "Não posso comprar a amizade real de família que me aceitou apesar de ter sido monstro. Não posso comprar satisfação de saber que mudei vidas tangíveis. Não posso comprar paz que vem de finalmente alinhar ações com valores." A entrevista viralizou. Milhões de visualizações. Comentários transbordando de pessoas compartilhando suas próprias histórias, de serem tratadas como invisíveis em trabalhos, de sacrificarem humanidade por salário, de sonharem com chefes que vissem funcionários como pessoas completas. E então, algo inesperado aconteceu. Empresas começaram a ligar, não oferecendo posições executivas. Essas pontes Bruno havia queimado completamente, mas oferecendo consultorias. Queriam que ele ajudasse a transformar culturas corporativas. Queriam aprender como implementar mudanças que ele havia iniciado. Queriam provar que eram diferentes, que se importavam. "É oportunidade", Renata observou quando se reuniram para café em pequena lanchonete que se tornara escritório não oficial deles. "Podemos criar empresa de consultoria focada em transformação cultural real. Não superficial, não performativa, mas mudança profunda e sistêmica." Usando sua história como prova de conceito, acrescentou Patrícia, que havia deixado a antiga empresa para se juntar a eles. "Você é exemplo vivo de que mudança radical é possível." Bruno considerou, depois balançou a cabeça. "Não quero lucrar com isso. Não quero transformar lição mais importante da minha vida em produto comercial." "E então não lucre", uma voz familiar disse da porta. Era Felipe, ainda em uniforme escolar, mochila pesada nos ombros. Ele se juntou à mesa sem cerimônia. "Crie fundação sem fins lucrativos. Use sua experiência para ensinar gratuitamente. Escreva livro onde toda a receita vai para programas educacionais. Dê palestras onde convida trabalhadores reais para dividir palco e contar suas histórias." A simplicidade da solução era perfeita. Bruno sentiu sorriso genuíno se espalhando pelo rosto. "Quando você ficou tão sábio?" "Sempre fui." Felipe respondeu com humor seco. "Você só demorou para notar. Mais tempo passou." Carlos recebeu alta do hospital com mobilidade parcialmente recuperada.
Precisaria de bengala permanentemente, mas médicos chamaram de milagre que estivesse andando. Bruno secretamente suspeitava que determinação pura de Carlos de voltar para seus filhos tinha mais a ver com recuperação do que qualquer intervenção médica. A família se mudou para apartamento maior que Bruno insistira em providenciar. Não como caridade, mas como início de compensação por anos de subvalorização. Carlos protestara inicialmente, mas Marina finalmente o convencera. Pai, você sacrificou tudo por nós durante anos. Deixe alguém cuidar de você por um tempo. Na noite da mudança, houve jantar comemorativo. Não apenas família Souza e Bruno, mas Renata, Patrícia e dúzia de outros ex-funcionários que haviam formado o círculo improvável de amizade autêntica. Gostaria de fazer brinde, Bruno anunciou, levantando o copo de suco. Família não bebia álcool, então ele adaptara. A Carlos Souza, homem mais forte que conheço. A Marina, futura médica que vai mudar mundo. A Daniel, que me lembra todo dia de ver maravilha em coisas simples. E especialmente a Felipe. Ele olhou para o garoto que havia mudado tudo. Você me confrontou quando eu mais precisava. Recusou-se a deixar-me permanecer monstro. Ofereceu segunda chance que eu não merecia, mas que você acreditava que eu poderia honrar. E ensinou que inteligência verdadeira não está em diplomas ou dinheiro, mas em coragem de ver verdade e falar. Não importa quão poderosa seja a pessoa que precisa ouvi-la. Por isso, Bruno continuou, voz engrossando de emoção. Anuncio criação oficial da Fundação Felipe Souza para a Dignidade no Trabalho, dedicada a transformar culturas corporativas, criar programas educacionais acessíveis e garantir que nenhum trabalhador seja tratado como invisível novamente. O silêncio atordoado foi quebrado por Daniel. Você colocou o nome do meu irmão? Coloquei nome da pessoa que me salvou, Bruno corrigiu. E vou gastar resto da minha vida garantindo que sua lição alcance milhões de pessoas. Felipe, pela primeira vez desde que se conheceram, pareceu verdadeiramente sem palavras. Lágrimas brilhavam em seus olhos. Eu só disse verdade que precisava ser dita. E mudou tudo, Carlos disse suavemente, orgulho radiando de cada palavra. Meu filho, você fez o que poucos adultos têm coragem de fazer. Enfrentou o poder injusto e ganhou, não com violência ou manipulação, mas com verdade simples e dignidade inabalável. Na manhã seguinte, Bruno acordou em seu apartamento agora muito mais simples. Havia vendido a mansão, doando lucro para causas sociais. E verificou o e-mail. Havia mensagem de investidor que havia votado por sua remoção. Bruno, preciso me desculpar. Assisti sua entrevista. Li sobre fundação. Vejo o impacto que está tendo. E percebo que estava errado. Completamente errado. Você não enlouqueceu, você acordou, e eu gostaria de contribuir para a fundação, se me aceitar. Outras mensagens similares enchiam caixa de entrada. Executivos querendo aprender. Trabalhadores compartilhando histórias de esperança. Estudantes pedindo conselhos. E uma mensagem especial de Alejandro, o amigo do clube empresarial que havia cortado contato. Você tinha razão. Sobretudo, passei semanas com raiva. Depois comecei a prestar atenção em meus próprios funcionários. Realmente prestar atenção. E vi tanto talento desperdiçado, tantas vidas negligenciadas. Não estou pronto para mudar como você mudou, mas quero começar. Pode me ensinar? Bruno sorriu, respondendo. Não precisa de mim. Precisa de humildade para ouvir pessoas que sempre estiveram lá sendo ignoradas. Comece conversando com seu zelador. Pergunte o nome dele, história dele, sonhos dele. E realmente escute. Fechou o laptop e olhou pela janela. Lá embaixo, cidade fervilhava com milhões de vidas, cada uma com história, cada uma importando. Durante anos, Bruno havia olhado do topo, vendo pessoas como formiguinhas insignificantes. Agora, no nível do chão, via a humanidade em cada rosto. Telefone tocou. Era Felipe. Pronto para mais uma lição? O garoto perguntou com humor na voz. Sempre, Bruno respondeu, e percebeu que estava dizendo verdade. Lições nunca terminariam. Crescimento nunca pararia. E ele finalmente, estava bem com isso. Porque tinha aprendido o segredo que bilhões nunca haviam comprado. Verdadeira riqueza não está no que você acumula, mas no que você compartilha. Verdadeiro poder não está em quantos você controla,
mas em quantos você eleva. E verdadeiro sucesso não se mede em dinheiro, mas em vidas tocadas, em dignidade restaurada, em esperança renovada. Bruno Almeida havia perdido o império e ganhara a humanidade. Era sem dúvida alguma a melhor negociação de sua vida.